Intimidade com o vizinho não dá certo. E não dá mesmo, gente. Neste vídeo eu vou contar para vocês tudo que eu passei com essa coisa de ter intimidade com o vizinho, dar liberdade demais para vizinho. E é isso. Então, vamos lá. Eu acho que tudo na vida da gente é ensinamento. A gente aprende com os erros da gente. Quando eu fui para um bairro, eu muito do meu jeito, né? Com esse meu jeito de conversar, fazer amizade. Eu acho que eu era muito inocente, gente, sabe? Na época, assim, eu acho que era muito inocente. Eu nem vou colocar aqui boba, porque eu acho que eu não via por esse lado. Eu via que era inocência mesmo. Eu achava que todo mundo era meu amigo, todo mundo me queria bem. Então, eu não via maldade nas pessoas. E com os vizinhos não foi diferente. Então, eu fui para um bairro e nesse bairro eu fiz bastante amizade, assim. Até porque também na época eu já costurava na minha casa, né? Então já fazia alguns pequenos trabalhos de costura, então era um, era outro. E eu fui conquistando, então, os meus clientes ali na própria vizinhança mesmo. Só, gente, que aí que está o problema. A gente trabalhar em casa, trabalhar e morar no mesmo local não dá certo, sabe? Não dá certo. E baseado na minha experiência, eu posso dizer isso, porque no final de tudo, tudo vira uma bagunça. Vira uma bagunça por quê? Porque as pessoas não respeitam o horário de trabalho, as pessoas acham que porque você trabalha em casa, então elas podem chegar a hora que quer, bater papo, tomar um cafezinho da tarde, um cafezinho da manhã, sabe? Elas misturam as coisas e acaba tudo virando uma bagunça, não é verdade? Comigo foi assim. Na época, por eu não falar não, então a minha casa vivia assim toda hora, com bastante pessoas, vizinhas principalmente, né? Ia para conversar, ia para jogar a conversa fora, para falar dos outros. E olha só como que é a coisa, né? Eu não via assim por esse lado, eu não via maldade. Então eu recebia, tomava um cafezinho da tarde, tomava um cafezinho da manhã. Às vezes, uma ou outra levava trabalho, mas fora trabalho, gente, a pessoa ia na minha casa para jogar mesmo conversa fora. Vocês estão vendo? Por isso que eu falo para vocês que trabalhar e morar no mesmo local não dá certo. Eu acho que, como as pessoas não têm bom senso, trabalho é uma coisa, amizade é outra, então eu acho que cabe a gente também colocar limite, né? Hoje eu falo dessa maneira porque é assim que tem que ser. Para a gente ter um pouco de paz, para a gente ter sossego, para a gente ter a nossa privacidade, a gente não pode dar liberdade. E era o que não acontecia naquela época, né? Eu não colocava limite nas coisas, eu não falava as coisas que eu achava certas para mim, eu não falava com preocupação de magoar as pessoas. Só que com isso, a coisa ela foi tomando uma proporção que foi me desagradando porque eu via que eu era incomodada a troco de nada, somente para jogar conversa fora ou então para escutar a fofoca da vida alheia. E depois que eu comecei a ver, sabe, que estava demais, gente. Aí eu comecei então a colocar um freio nisso, sabe? E eu não estava mais feliz, eu não estava satisfeita com aquilo mais, porque não era mais assim conveniente para mim ficar ouvindo fofoca da vida dos outros.
Então eu comecei a falar não, comecei a colocar limite. E vocês acreditam que as pessoas acharam ruim comigo? Acharam ruim comigo. Por que que acharam ruim? Porque no começo eu dava liberdade, depois eu comecei a cortar as asinhas. Aí então eu passei a ser uma pessoa arrogante, uma pessoa chata. Nossa, mas o que aconteceu que ela mudou tanto? Nossa, como ela tá chata. Nossa, como ela é desagradável. Nossa, ela magoa a gente. Tudo isso, gente, eu fiquei sabendo que falavam de mim por trás. Tudo porque no começo eu dava liberdade e quando eu vi que a coisa estava demais, que estava virando uma bagunça na minha casa, eu cortei as asinhas de todo mundo e passaram a falar mal de mim pelas costas. Então, para vocês verem, né, essa coisa de liberdade, até que ponto a gente deve dar liberdade, até onde vai o limite da pessoa. Hoje em dia, com as minhas experiências, com a cabeça que eu tenho hoje, gente, eu falo uma coisa para vocês, eu juro, eu não gosto de ser incomodada. Eu aprendi as duras penas que intimidade demais a pessoa perde o respeito pela gente, pela casa da gente. Foi o que aconteceu comigo no passado. De tanta liberdade que eu dei, eu perdi o respeito. As pessoas perderam o respeito por mim. Então eu vejo que trabalho é trabalho, amizade é amizade, e liberdade tem que ter limite. Tem que ter limite. A coisa não pode descambar de uma maneira desenfreada e todo mundo fazer o que quer. Eu acho que quando a gente dá liberdade, a gente se prejudica. Eu acho que tudo na vida da gente, sabe? No geral, eu acho que a coisa ela só vai longe demais porque a gente dá liberdade. Eu acho que a partir do momento que você dá um break em tudo, a liberdade acaba, não é verdade? E a coisa da intimidade também não é tão diferente, né? Hoje em dia eu me preservo mais. Eu recebo pouquíssimas pessoas na minha casa, pessoas que realmente eu gosto, que eu tenho amizade. Hoje em dia, eu não gosto de intimidade, muita intimidade com o vizinho, porque as minhas experiências do passado foram péssimas. Então, hoje em dia, eu não tenho liberdade nenhuma com o vizinho. Eu tenho amizade, eu tenho respeito e eu trato de uma maneira, né, bem informal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes, eu paro, converso um pouquinho, coisa de segundos, e eu já saio e vou fazer minhas coisas. Então, assim, eu não dou liberdade, eu não dou intimidade para que a pessoa invada a minha vida. Na minha casa também, eu não gosto de muvuca de gente, eu não gosto de bagunça, eu não gosto de vizinhos, né? Reunião de vizinhos, ou então ficar em beira de portão conversando, falando da vida dos outros. Eu nunca gostei disso. E no passado eu tinha amizade, liberdade com os vizinhos, porque eu queria ser uma pessoa educada, simpática e agradável. Então eu dei sim liberdade para que todas as vizinhas viessem à minha casa. Chegou no fim, acabaram com fofoca, diz que me diz que, com muita falação de mim pelas costas. Então, acabei sendo alvo de fofoca, fui muito prejudicada, eu aprendi com isso e hoje em dia eu não dou liberdade, eu não dou intimidade, não trago o vizinho para dentro da minha casa, eu converso lá mesmo na rua um pouquinho só, falo oi, cumprimento, mas é só isso. Eu prefiro assim, tá, gente? Eu acho que respeito é bom, eu gosto. Pelo menos, eu gosto de respeito. E o mal das pessoas, quando tem intimidade com a gente,
O mal delas é perder o respeito. Eu acho que quando se tem intimidade demais, perde o respeito. Então eu prefiro não dar essa intimidade, não dar essa liberdade. A gente tem sim que se relacionar de uma maneira agradável com as pessoas, mas dentro do limite, dentro do respeito. E no meu ver, diante das minhas experiências, no meu ver, eu vejo que intimidade leva realmente ao desrespeito. Então, por conta disso, eu tenho amizade com todos os vizinhos aqui da minha rua, do bairro onde eu moro, mas eu não trago para dentro da minha casa, eu não fico em beira de portão falando da vida dos outros, eu cuido da minha vida, cuido da minha casa, e na minha casa só frequento pessoas que eu gosto, pessoas que eu tenho afinidade, pessoas que eu gosto, e sem falar também da vida dos outros. A gente conversa de tudo, mas um papo sadio, uma conversa agradável, uma conversa de descontração, momentos alegres e felizes. É assim que eu recebo as poucas pessoas que frequentam a minha casa. E é isso, é errando que a gente aprende. Eu aprendi muita coisa na minha vida com os meus próprios erros, tá bom? E eu também já vi muita coisa errada com os outros e eu tirei também lições do erro dos outros. Então, tanto os meus erros como os erros de outras pessoas é um aprendizado, né, gente? Vamos falar a verdade. Serve de espelho, serve de exemplo para que a gente não reproduz aquilo na vida ou na casa da gente. E este foi o vídeo sobre a intimidade de vizinhos que não dá certo. E olha, não dá mesmo, viu? Chegou no fim, no final de tudo, né, de tanta intimidade, que eu acabei sendo prejudicada e sendo alvo de fofocas e tudo mais. Eu fui muito prejudicada no passado por conta de dar muita intimidade, dar muita liberdade. E quando se tem intimidade demais e liberdade também, aí o respeito, sinceramente, gente, passa longe. É o que eu falo, tá? Diante das minhas experiências. Beijo.